Boa noite. Nós somos o grupo que fez o projeto sobre o Smartwatch IoT. Tivemos como base o Apple Watch. Essa parte introdutória da descrição do produto vai ser melhor apresentada pelo Daniel Coimbra. Eu sou o Matheus e o anfitrião da reunião é o Luiz. E o Arthur Heleno, ele não pôde estar presente para essa apresentação. Pode tocar aí, Daniel. Beleza. Então, o projeto foi sobre o Smartwatch IoT, né? E a base dele vem do Apple Watch SE 3. Ele é um dispositivo vestível, né? E o objetivo dele é capturar dados de batimentos cardíacos, um monitoramento contínuo, né? E não invasivo dos sinais vitais e da segurança das pessoas, como idosos e atletas. Então, assim, no caso de batimentos muito rápidos, ou uma diminuição brusca nos batimentos, ou uma velocidade, né, de uma pessoa, então se ela sofreu algum acidente, o relógio vai conseguir avisar isso pra gente. Tem alarmes, né, que vão ser acionados localmente, e ele também pode chamar o nosso back-end. E, bom, vou falar aqui também sobre o que a gente fez em relação ao trabalho 2, né, que a gente conseguiu reproduzir integralmente. Então foi, como eu falei, monitoramento cardíaco, né, que esses BPMs, que a gente está usando nesse DPI 34, esse sensor KY039. Aí tem um acelerômetro, né, que é esse MPU 6050, ele vai fazer a detecção do movimento e normalmente da parada do movimento e de toda a locomoção do nosso atleta, normalmente atleta, né. A gente tem uma interface local em OLED, que é uma telinha que vai fazer ali boa parte do... Ele vai fazer um display ali para o usuário, vai fazer boa parte de mostrar o sistema e mostrar os recursos que a gente tem na tela. Então ele tem hora, data, status de rede, tem todas as métricas de saúde, que seria o BPM, velocidade, quedas, e tem a tela de emergência, né, da SOS. Tem a navegação integrada, usando o botãozinho que gira e a gente aperta, que é o encoder, rotary encoder, e a gente pode disparar um alerta de SOS manual, segurando esse botão por mais de 3 segundos. E ele vai acionar o buzzer local e alertar o dashboard, né, remotamente. Como a gente está usando o ESP32, ele já tem a conectividade Wi-Fi, e a gente está usando o MQTT para fazer a conexão wireless e a telemetria. E além disso que a gente já tinha do trabalho 2, a gente adicionou, estendeu para essa versão, um fallback de simulação, então no caso o IMU, que é o acelerômetro, caso ele falhe fisicamente, ou ele não responda através do I2C, o firmware vai realizar uma simulação, então ele vai gerar um ruídozinho para meio que gerar os alertas como teste, né, no painel. A gente fez também o RPC bidirecional completo, então a gente está processando comandos remotos para o Teamsboard, nesse callback do MQTT, e dessa forma a gente pode acionar alarmes customizados, né? Tem o alerta crítico instantâneo, e aí ele está atrelado ao batimento cardíaco, então ele deve disparar o buzzer imediatamente quando ele lê valores fora desse intervalo aí de 50 até 120, que seria bradicardia e taquicardia. Normalmente quando está muito abaixo ou muito acima, né, isso é um problema. E por fim, a gente fez 100% em C++ usando esse ESP IDF. A gente usou Tasks Free RTOS, drivers nativos, e a gente fez uma compilação local da biblioteca ESP-MQTT para contornar esses problemas do Unicode no compilador de caminhos do Windows. Vamos falar sobre a arquitetura. Beleza, com relação à nossa arquitetura, do nosso protótipo, ela se manteve bem semelhante ao nosso escopo do trabalho 2. Então, nós temos os sensores, que eles mandam os dados através de uma leitura, né, do algoritmo, no caso do BPM, do nosso sensor de batida de coração. Nós temos um algoritmo que vai fazer esse cálculo. O MU ele faz a leitura também através do eixo X, Y e Z. E esses dados eles são carregados na ESP. Nós temos a protoboard que vai fazer essa ligação dos sensores com a ESP32. E aqui, quando nós olhamos para a arquitetura, parte desses dados são enviados para a nossa ThingsBird para fazer toda a medição do BPM, o acionamento do SOS e das demais funcionalidades que implementam na ThingsBird. Da mesma forma, há uma
uma ligação também do nosso botão de encode rotativo, que também faz parte da funcionalidade do SOS. Nós temos a tela OLED, que também ela tem uma ligação com os alertas de movimento e o encoder rotativo, que é o que faz a navegação de telas. E o buzzer também, ele tem uma ligação com o sensor, porque ele é acionado quando atinge um determinado limite no dado que é transmitido. Temos a camada de rede Wi-Fi, que vai fazer a ligação com a Thingsboard, pode descer um pouquinho, utilizando o MQTT, serviço de MQTT, o envio dos dados da telemetria, né, que são enviados a uma especificação melhor aqui no Redmi, são enviados de 10 em 10 segundos para o nosso dashboard fazer essa leitura. E pode descer um pouquinho mais, hein? Pode ir para a próxima parte, que é a nossa estrutura do RTOS. Em resumo, nós temos 3 tasks. A primeira é a que vai fazer a leitura dos dados do nosso sensor de batimento, que é o nosso dispositivo KY0339 que usamos, e as leituras dos dados de aceleração linear do MU, que vão ser também encaixados nessa task, né? A segunda task, ela faz a leitura dos botões e do processador do nosso encoder rotativo. E a terceira task é a que faz o envio desses dados para a nossa Thingsboard, né, via MQTT. E aqui embaixo a gente colocou também como que nós desenvolvemos o nosso mecanismo de sincronização. Há uma diferença especial no nosso encoder, que a gente usa via interrupção ISR, porque é um modo diferente da gente conseguir detectar os dados que ele envia. E pode falar, Luiz, da parte desse ponto 2 já, sensores, a gente ser mais objetivo. Eu vou falar um pouco agora sobre como está implementado, né? Eu vou apresentar também como ficou o nosso dashboard no Thingsboard. Aqui nós temos os sensores, né? Eu vou trazer um pouco aqui para a placa. Deixa eu pegar essa câmera aqui só um minutinho, porque já está rodando aqui. Que já está ligado aqui, né? Aqui nós temos o aço buzzer ativo. Esse daqui. E aqui nós temos o EMU, né? Da 6050. Aqui nós temos o encoder rotatório, que altera as telas. E temos o botão para o SOS manual. Aqui é a nossa tela de OLED, né? Temos 3 telas implementadas aqui nela. Essa aqui é a do SOS, né? Essa aqui é dos batimentos cardíacos, detecção de queda e o acelerômetro, né? Aí aqui nós temos a data, a hora e a conexão Wi-Fi, se está ok, e se a comunicação do MQTT está funcionando corretamente. E aqui é o nosso leitor de batimentos cardíacos, que é o sensor, né, de batimentos. Aí quando o sensor atinge os 120 batimentos cardíacos, ele é ativado aqui, ativa o buzzer. E também nós temos a implementação agora aqui que eu vou passar no Thingsboard. Deixa eu falar aqui um pouco. Deixa eu voltar aqui agora. Aqui nós temos o Thingsboard. Aqui ele está fazendo rastreamento, né, dos batimentos por minuto e plotando aqui os dados no gráfico de time series, né? Quando ele tem um batimento acelerado, né? Deixa eu botar aqui para que ele possa... Aqui. Ele indica também o movimento brusco. Ele indica o movimento brusco, né? E também se o batimento está acima do normal, esse alerta aqui é ativado. Só não sei se vai pegar aqui, né? Tem que estar com o batimento muito alterado, né? Aí, ó. Ele pegou aqui. Batimento 150 BPM, ativou o alerta crítico aqui. E também ativa o buzzer. E eu acho que essa aqui é a nossa apresentação, né? Aqui também tem a aceleração, né? Que é o sensor do acelerômetro do MPU. E eu acho que é mais ou menos isso o nosso trabalho, né? Tudo isso acontece pela comunicação do MQTT, que a gente pega da ESP, né? E faz essa comunicação aqui com o Thingsboard. Isso. A gente pode mostrar a arquitetura agora do código. Voltando para a arquitetura do código. Aqui é o nosso código, que era o build, né? Deixa eu encostar o build. Aqui é basicamente como ficou a nossa estrutura de pastas, né? Então, deixa eu nossos comentar arquivos. um pouquinho. Licença aí, Luiz. Aí, Okay, as nossas 2 pastas principais, né? É a Include, que é essa que o Luiz está passando o curso em cima, e a SRC. A nossa pasta Include, ela vai conter basicamente os nossos arquivos de cabeçalho, que fazem a definição das interfaces, dos módulos,
das estruturas de dados e das nossas declarações de funções. Essa segunda pasta SRC aí é onde nós colocamos a implementação concreta do nosso código, né? Que a gente usou C++. E é onde nós temos as lógicas que vão executar as operações do sistema. Com relação à nossa... Tem outro detalhe aqui. A nossa arquitetura do firmware, quando a gente... O nosso ponto central aqui é o arquivo main.cpp. Vê se tu acha ele aí. Vê se está mais ali embaixo. Aí, nesse arquivo, nós temos a função appmain, que ela é a principal aí, né, responsável por inicializar todos os nossos componentes do sistema e por criar também as nossas tarefas de execução concorrente, né? Porque o nosso projeto ele usa a multitarefa do RTOS, e aí é o que vai permitir os nossos dispositivos executar essas várias funções. Deixa eu ver se tem outro arquivo importante aí. Com relação à aquisição dos dados, o nosso projeto ele possui alguns módulos aí específicos, né? Tem esse ref8.cpp ali em cima, pode ir mais para cima, esse aí. Onde a gente implementa a leitura do sinal do sensor de pulso e o cálculo do BPM, incluindo toda a parte de filtração e detecção dos picos. E no MU sensor.cpp é onde ocorre a leitura e a aceleração dos eixos X, Y e Z, que a gente colocou, que a gente até descreveu lá na arquitetura, e a detecção desses movimentos bruscos ou de queda, né, que vai acionar lá o SOS. E no mais é isso. Daniel pode falar um pouco da outra parte da nossa arquitetura. Beleza, então eu vou falar sobre nossos arquivos de interação com o usuário, interface, né? Então, Luiz, você puder jogar no displayui.cpp. Displayui.cpp aqui, opa, Isso, cpp. no CPP, isso. Então, aí a gente consegue ver todo o nosso arquivo, né, nos módulos de interface. Ele é responsável por renderizar as telas do OLED, né, do display, e é aí que a gente vai exibir as informações, BPM, aceleração, estado de rede, as telas de emergência, e também tem esse arquivo inputs.cpp, Inputs.cpp. que é o arquivo, que é o módulo de entradas, né? Ele vai ter o encoder, os botões, a navegação entre telas, e vai permitir que o usuário interaja com o dispositivo de forma local. A gente consegue ver isso tudo que está acontecendo aí. Aí a gente tem o controle de estado e sincronização de tarefas no AppState.cpp. AppState.cpp, só um minuto. Isso. É um ponto importante da arquitetura porque ele vai gerenciar o estado global do sistema, né? E ele centraliza as informações do batimento, alerta de movimento, da tela atual, de navegação, o estado da conexão Wi-Fi, o estado da mensageria, MQTT, as flags de SOS, né, que nosso sistema precisa perceber. E como ele opera em multitarefas, esse estado é protegido por mutex para garantir consistência e evitar problemas de concorrência, né? A gente tem também o network.cpp, que ele vai fazer a comunicação com a nuvem. Ele é responsável pelo módulo que vai conectar a nossa ESP ao Wi-Fi, né, e ao broker MQTT da plataforma do ThingsBoard. E o firmware vai publicar a telemetria em formato JSON, né, como de costume, e também pode receber comandos remotos, como a ativação do buzzer, como algumas outras simulações que a gente está fazendo, né. Isso mostra que o projeto não se limita ao funcionamento local, mas integra o dispositivo a um ecossistema IoT. O buzzer.cpp, né, ele vai falar sobre o controle do buzzer, vai gerar os alertas, situações de emergência para heart rate, né, então se estiver muito rápido, se estiver muito lento, se tiver um movimento brusco ou se tiver um acionamento manual do SOS, né. Isso é importante porque o dispositivo não depende só da comunicação remota para avisar o usuário, você consegue localmente receber esses... Então imagina, você está correndo e você está com seu coração a 200 BPM, você vai receber o alerta e pode imediatamente já ficar mais atento, diminuir o ritmo, enfim. Né? Se você é um idoso que está com algum problema também, você já vai ser avisado rapidamente. Bom, em resumo, a arquitetura do projeto é essa, né? Ela é modular, baseada em múltiplas tarefas, como o colega Matheus já falou. Tem uma separação clara entre a aquisição de dados, a interface, o estado compartilhado e a comunicação de rede. E é isso aí. Essa estrutura aí deixa a gente mais preparado para futuras expansões também, né? Já que já está tudo regularizado.
Beleza, e com isso nós encerramos a nossa apresentação, a parte introdutória daquilo que foi o nosso escopo, o teste dos nossos componentes, apresentação da Thingsboard e também a arquitetura do nosso projeto. Até mais. Obrigado aí a todos. Obrigado, professor. E Obrigado. lembrar do Arthur, né? Que ele Isso. só não pôde estar presente aqui agora, né? Mas ele O Arthur contribuiu muito participou. na Participou do Thingsboard e na ajuda do código também. Obrigado. É isso. Valeu. Valeu, galera.